Vamos falar sobre a última igreja do livro de Apocalipse. E no livro de Apocalipse nós temos quantas igrejas, irmãos? Quantas igrejas? Fala para o seu vizinho, 7 igrejas, meu irmão. Para você que não sabia. Agora, quais são as 7 igrejas de Apocalipse? Vamos lá, primeira igreja, Éfeso. Segunda, Esmirna. Terceira, Pérgamo. Quarta, aleluia. Os irmãos ali atrás também aí, isso mesmo. 7 igrejas. Nós já falamos das 7. E hoje eu quero falar nós falamos de 6. E hoje eu quero falar da última, a igreja de Laodiceia. Coloca o texto para mim, Anderson. Está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo... Glória a Deus. Versículo 14. É isso mesmo? Apocalipse 3,14, é isso mesmo? Isso. Vamos acompanhar? Está escrito o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Esse versículo 15 eu queria que a gente lesse juntos. Vamos lá, em uma só voz. 3, 1, 2, 3 e... que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. 16. Vamos ler também juntos. Assim, porque és morno e nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Parêntese. Alguém aqui já ouviu alguma pregação desse versículo? Ok. Continua. Tem muito hoje. Vai render. Que Deus me dê a graça de conseguir terminar. Continuando, 17. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Fala para o seu irmão, fala: meu irmão, o grande segredo é ter olhos para ver. O segredo é você ter olhos para ver, porque tem muita gente que tem olhos, mas não vê. Esse é um problema. Nós vamos falar sobre isso. Qual versículo? 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Vamos ler o 20 juntos? 1, 2, 3 e... eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Alguém já ouviu alguma palavra desse versículo? Esse aqui é mais famoso, né? Vai render também. Fala para o seu irmão aí, fala: meu irmão, Deus quer entrar. Não deixa ele do lado de fora. Aleluia. Próximo. 21. Vamos ler também? Esse 21 é bom. Juntos, 1, 2, 3 e... ao vencedor dar-lhe-ei no trono, assim como também eu venci, me sentei com meu Pai. Mas quem que vai sentar no trono, irmãos? Quem que vai sentar no trono, irmãos? O vencedor. Opa, quem mesmo? Vencedor. O vencedor. Por que o vencedor? Porque na palavra de Deus existe o vencedor. E se existe o vencedor,
é porque também tem o derrotado. Pergunta para o seu irmão: quem você quer ser? Tem alguém do seu lado aí? Pergunta para ele: quem você quer ser? Responde. O que você quer ser? Hã? Você quer ser um vencedor ou derrotado? É importante você definir quem você quer ser. Porque nessa questão é você que define, não é o Senhor. Se você vai ser um vencedor ou um derrotado, quem define é você. É por isso que eu estou ministrando e pregando sobre Apocalipse. Nós temos que saber quem é o vencedor. Precisamos saber como eu me torno um vencedor, amém? Ok, 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Põe a mão no seu coração, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos pedir revelação do céu, vamos pedir luz que vem direto do trono de Deus, para que possamos hoje compreender a sua palavra. Senhor, nessa hora nós clamamos ao Senhor, pedimos para que diretamente do seu trono o Senhor possa derramar luz sobre as nossas vidas, luz sobre, Deus, o nosso coração, derrama luz, Senhor, derrama luz sobre nós, que a luz do Senhor possa, no nome de Jesus, invadir o nosso ser, que a luz do Senhor possa, no nome de Jesus, invadir o nosso coração, que a luz do Senhor seja derramada sobre nós. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu clamo que o Senhor possa me dar um coração sensível para conseguir perceber as verdades da sua palavra. Diga: Jesus, nesta noite o meu coração está aberto, os meus ouvidos estão atentos para ouvir a sua voz e para receber a sua palavra, que vai transformar a minha vida, em nome de Jesus. Você crê? Diga amém. Vamos lá. Muita coisa para nós falarmos hoje, mas a primeira coisa que eu quero mencionar para você, irmãos, é que a igreja, olha, são 7 igrejas: Éfeso, Pérgamo e Esmirna. Essas 3 primeiras igrejas, historicamente e também profeticamente, já se encerraram, passaram, não existe mais. Porém, as 4 últimas igrejas, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, são igrejas ainda existentes hoje. Eu expliquei para os irmãos, falei aos irmãos, são igrejas que vieram, por exemplo, igrejas que vieram da reforma protestante, e até hoje ainda tem igrejas aqui no nosso meio com essa raiz, nessa doutrina. Igrejas como a igreja católica, que saiu do meio de um movimento, de uma série de situações que foram geradas para a paralisação da pregação do Evangelho, da palavra de Deus, onde muitos foram mortos, mas depois, numa época onde Constantino se converte, tudo muda, e a igreja então passa a ser igreja liderada, governada, igreja montada pelo governo, e aí então se mantém, se institui, vem aí parte da igreja católica, mas logo em seguida a igreja protestante se levanta, a igreja também que veio para revolucionar, essa ideia protestante de só doutrina e nada de espírito, também se levantou em Sardes, porque não havia fervor, não havia paixão, tinha palavra, mas não tinha fervor, se levantou. E aí logo em seguida vem a igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia, como eu falei para os irmãos, cultos passados, a igreja vencedora, a igreja padrão, a igreja onde o amor flui. Só que agora chegamos na igreja de Laodiceia. Essas 4 igrejas, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ainda existe hoje. Por quê? Preste atenção. A igreja de Tiatira, ela surge por causa da igreja de Pérgamo. Saiu de dentro. O povo que se tornou Tiatira
saiu de dentro da igreja de Pérgamo. Mas de Sardes sai de dentro da igreja de Tiatira. E Filadélfia sai de dentro da igreja de Sardes. Mas Laodiceia saiu de dentro da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é considerado a igreja padrão. É considerado o modelo padrão do céu. É considerada a igreja onde muito mover de Deus existiu. Mas a igreja de Laodiceia é considerada uma igreja morna, uma igreja que perdeu o mover, uma igreja que perdeu o amor, a paixão, o fervor, uma igreja que não é mais conhecida, colocada como uma igreja de vencedor, porque para essa igreja Deus não faz nenhum elogio. Para essa igreja o Senhor só traz repreensão e repreensões duras. Mas essa igreja saiu de dentro de Filadélfia. O que é a palavra Laodiceia? Significado. Para você que é estudioso e gosta também dos significados, Laodiceia, segundo o grego, ela tem a raiz em dois nomes, em duas palavras. Primeira é Laos, segunda é Diceia. Laos vem de laicos. Laicos nós já falamos aqui, né? E eu já comentei com os irmãos sobre os nicolaítas. Mas laicos significa povo comum. Diceia significa costume, opinião ou então conselho. Então, se a gente pega o nome Laodiceia e traduz ou tenta entender o significado, ficaria da seguinte maneira. Os irmãos estão ouvindo, prestando atenção? Concentra. Ficaria da seguinte maneira: Laodiceia. Laodiceia então significa governo da opinião do povo. Bem diferente dos nicolaítas, que tem a mesma raiz. Que significa nicolaítas? Falei para os irmãos. Nicolaítas significa dominadores do povo. Mas Laodiceia significa governo da opinião do povo. No mover dos nicolaítas, tem o clericalismo ou clero, onde havia um só homem, um só conhecedor da palavra de Deus, que dominava todo o povo. Isso é o clericalismo, resumidamente. Mas agora aqui na igreja de Laodiceia a coisa piora. Olha, irmãos, eu falei para você, esse negócio de clericalismo não foi algo de Deus, foi algo do diabo. Eu contei a história para os irmãos. Foi algo que o diabo ingeriu dentro da igreja para tentar paralisar, destruir o mover de Deus. Se o clericalismo é algo do diabo, o que você acha então do governo do povo? Da opinião do povo? Ou seja, vamos melhorar para você uma palavra que você vai conhecer melhor. O que você acha da democracia dentro da igreja? Se o clero era do diabo, a democracia dentro da igreja também é. Esse povo aqui também estava sendo influenciado por uma visão, por uma direção que não vinha de Deus. Por que democracia dentro da igreja não é de Deus? Você já parou para pensar? Por que democracia dentro da igreja não é de Deus? E essa igreja estava praticando a democracia. Pensa comigo. Acaba de converter um sujeito. E aí nós vamos tomar as decisões aqui dentro da igreja, para saber qual rumo nós vamos tomar. Só que aí a palavra dessa pessoa que acabou de se converter, ela vai ter dentro da democracia aqui de Laodiceia, ela vai ter o mesmo peso da palavra daquele ancião cheio do Espírito, que tem muitas experiências com Deus, que já tem um conhecimento em Deus,
já passou por muitas situações em Deus, e aí a palavra desse ancião, cheio do Espírito, não vale nada, ou tem o mesmo valor que a palavra de alguém que acabou de se converter. Lógico que não, irmãos. Isso não pode existir dentro da igreja. Dentro da igreja o Senhor estabeleceu alguns para fluir, para com experiências do Espírito, para se mover em Deus. E o Senhor espera que a igreja não seja governado por a opinião de todos. O Senhor espera que uma igreja seja governada, sabe por qual opinião? Pela opinião do céu, pela opinião de Deus. O que o Senhor espera é que homens cheios do Espírito se levante para ouvir a voz de Deus e transmitir a voz de Deus para o povo. Então a voz que nós seguimos não é a voz da democracia, não é a voz da eleição. Vamos democraticamente votar aqui, pastor, para definir quais os rumos espirituais nós vamos tomar. Não vamos ter democracia aqui. Aqui nós vamos ter só uma coisa: governo do céu. Aquilo que o Senhor fala é aquilo que nós vamos fazer. Amém ou não, meu irmão? É o governo de Deus. Por isso, essa igreja estava em laços malignos, porque estava achando que o melhor é ter votações, o melhor é a gente ter opiniões das pessoas. Mas não, o melhor é sempre ouvir a opinião do céu, é ouvir a opinião de Deus. O coração de Deus, o desejo do coração de Deus é que exista nas igrejas homens, mulheres capazes de ouvir a sua voz e transmitir com radicalidade, com seriedade, aquilo que o Senhor está falando. Profeticamente também, Laodiceia representa as igrejas dos últimos dias, ou seja, o Senhor vai voltar, e quando o Senhor voltar, a igreja de Laodiceia ainda estará aqui, porque hoje, no tempo de hoje que nós vivemos, existe sim uma igreja de maneira profética, não é com esse nome Laodiceia, mas com as características de Laodiceia. Hoje, profeticamente, existe ainda igrejas que vivem com essas mesmas características. Você acha que não tem igreja por aí que o governo não é do Senhor, é da democracia do povo? Tem muitas, conheço algumas, só não vou te dar nome, mas conheço, existe, porque é uma igreja existente hoje, do nosso tempo de hoje. Amém, irmãos? Você está conseguindo acompanhar? Glória a Deus. Segura o seu filho aí, para você não perder nada. Até agora eu só dei introdução, daqui a pouco nós vamos entrar, na verdade vamos começar agora. Vamos começar. Coloca lá no versículo 14. No versículo 14, irmãos, o Senhor se apresenta para essa igreja, e Ele se apresenta de uma maneira muito interessante. Ele diz então: ó Laodiceia, quero te falar que eu sou o Amém. Eu sou a testemunha fiel e também verdadeira. Eu sou o princípio da criação de Deus. O que significa ser o Amém, a testemunha fiel e verdadeira? O princípio da criação de Deus. Olha só, ser o Amém, quando o Senhor se apresenta como Amém, Ele está dizendo o seguinte: não importa o que aconteça, não importa se o tempo vai passar ou se o tempo vai parar, não importa se você está no passado ou se você está no presente, eu quero só te dizer algo: tudo o que eu falei vai acontecer. Se eu disse, vai acontecer. Então quando o Senhor chega falando, eu sou Amém, Ele está dizendo, vai acontecer. Aquilo que eu determinei, vai acontecer. A hora que eu escolhi, vai chegar. E aquilo que eu estou falando para você, vai acontecer. O Senhor tem liberado palavras da sua vida. Se algum dia Deus liberou algo para você, eu quero te falar uma coisa: Ele é o Amém, vai acontecer. Pastor, mas as circunstâncias vão ao contrário. Pastor, as pessoas vão num rumo diferente. Pastor, a minha casa parece que a coisa não resolve. Ei, irmão, presta atenção: o Senhor é o Amém.
que ele está dizendo? Vai acontecer, o que eu estou falando vai acontecer. A restauração que você ora, você pediu, já liberei, vai acontecer. As situações que você quer mudança, vai acontecer. O propósito que eu tenho determinado para a sua vida, vai se realizar, queira você sim, queira você não, vai acontecer, amém ou não? Você pode dizer isso para o seu irmão? Olha dentro da biloca preta que ele chama de olho, fala para ele: meu irmão, tudo que o Senhor determinou para a sua vida, vai acontecer. Diz para ele: amém. Por isso que é importante você falar amém. Quero falar uma coisa para você: nós não somos uma igreja, sem a energia do Espírito Santo. Lembrei da Yara aqui. Nós não somos uma igreja que assiste uma reunião. Nós somos uma igreja que participa, que recebe, que se enche das coisas do céu, amém? Se nós somos assim, você deveria falar mais amém. Por quê, pastor? Porque toda vez que você fala amém, você está falando o nome de Deus. Entendeu? Toda vez que uma palavra é liberada e você recebe a palavra e você fala amém, você está dizendo: vai ser assim, assim vai acontecer. Não importa se o tempo é bom ou se o tempo é ruim. O que importa é que Deus liberou a palavra e eu recebo. Amém. Vai acontecer. Por isso você tem que falar mais amém. Se você acredita, mas se não... Continuando. Depois o Senhor diz que era o princípio da criação. Nesse ponto, olha aqui, olha para cá. Nesse ponto, há muita divergência. Porque muita gente usa esse versículo aqui para dizer que Jesus não era Deus. Sabia disso? Não sabia não, né? Muita gente usa esse versículo aqui para dizer que Jesus não era Deus. Você sabe, vou te fazer uma pergunta, preste atenção. O que te salva? Do inferno, de você mesmo, de todas as coisas que pode mudar a sua vida. O que te salva? É Jesus. Ele é o Salvador, amém ou não? Só que Jesus, ele só faz efeito na sua vida e na vida de qualquer um se a sua opinião com relação a Ele, se a sua mentalidade com relação a Ele for clara e entender que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus real e verdadeiro. Agora, se a sua opinião ou se o seu pensamento com relação a Jesus é que Ele é só um bom homem, que fez milagres, que cura, porque tem muita gente que acredita em Jesus, mas só acredita que Ele é um homem que cura, que faz milagres, que tem poder, mas não acredita que Ele é Deus. Em muitas religiões, eu estou te falando porque tem religião que usa isso aqui, para ensinar que Jesus, Ele não é Deus, só um homem. E Ele diz, está vendo? Ele é o princípio, olha lá, Ele é o princípio da criação, ou seja, Ele foi criado. Se alguém acredita que Jesus foi criado, não acredita que Ele é Deus, porque um Deus não pode ser criado por ninguém. Por isso que nós servimos o Deus verdadeiro, porque o nosso Deus, Ele não tem início de dias, e também não tem dias finais. Ele é um Deus eterno, por isso que é Deus. Então, uma vez que eu acredito que Jesus é Deus, eu não posso achar que Ele foi criado. Mas pastor, aqui no texto está falando, olha lá, princípio da criação, ou seja, teve um início. Bom, você tem que ver a palavra no original. No grego, essa palavra, ela tem o sentido de fonte, de origem. Então aqui, quando está dizendo que Ele é o princípio da criação, está dizendo que Ele é Ele é a origem da criação. Lá em João capítulo 1 diz que Ele é o verbo que se fez carne. Ele era Deus, estava com Deus. Não há início de dias, nem início de final. Ele é o alfa, Ele é o ômega. É aquele que iniciou todas as coisas e que também termina todas as coisas. E todo começo e todo fim só pode ser dado nele. Por isso que a palavra aqui não é princípio de uma criação. A palavra aqui é princípio de o início de algo que se originou nele. Ele é o originador de todas as coisas. Então seria melhor traduzido como? Seria melhor traduzido como a fonte
da criação de Deus, ou então a origem da criação de Deus. Amém ou não? Ficou claro? Ficou claro, entendeu? Não podemos então dizer que Jesus foi criado. Muitos usam, estou te ensinando, porque quando chegar de frente a você, você sabe agora argumentar. Você sabe entender o que o texto está dizendo. Mas o Senhor traz uma outra mensagem ainda para essa igreja. Lá no versículo 15, o Senhor diz o seguinte: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, assim porque é morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A característica e a principal característica da igreja em Laodiceia, ela que é uma igreja morna, é uma igreja que não tinha posicionamento. Agora eu te pergunto, preste atenção. Eu te pergunto, o que leva uma igreja, presta atenção, eu não estou falando de ímpio, eu não estou falando de pessoas que vivem no mundo, eu não estou falando de pessoas assim, eu estou falando de quem, irmãos? Igreja. Eu te pergunto, o que leva uma igreja a ser conhecida como uma igreja morna? Porque o grande problema aqui não é ser frio. Eu te perguntei sobre esse versículo, porque muitos quando pregam esse versículo, ele está dizendo, está vendo? É melhor você ser quente ou você ser frio. O que ele quer dizer? É melhor você ser cheio do Espírito, ou então ser um mundano. Muita gente quando usa esse texto, eles fazem uma separação, que o quente é quem é crente, está na igreja, o frio é quem está no mundo. Mas e o morno? Aí dizem, um morno é quem está na igreja, mas não faz nada. Mas é isso que o texto está dizendo? O texto está dizendo que é o seguinte: é melhor você ser quente ou você ser frio. Ruim é ser morno. O texto não está falando de ímpio. O texto não está falando para quem está no mundo. O texto está falando só para quem quer servir o Senhor. É para igreja. Se você algum dia, olha para cá, meninada, obrigado. Se você algum dia aceitou Jesus, se Jesus algum dia entrou no seu coração, quer te falar algo, filho? Você faz parte da igreja do Senhor. Pastor, mas eu não congrego em lugar nenhum. Deveria congregar, as portas estão abertas para você. Bem-vindo à sua igreja, eu sou o seu pastor, muito prazer em te conhecer. Deveria congregar, deveria estar firme, participar. E a palavra de Deus aqui está sendo bem clara para a igreja. Se você for quente, bom. Melhor também é frio. Morno não serve. Por que essa igreja era morna, irmãos? Para pensar um pouco. Qual é a situação que o Senhor, que fica claro aos olhos do Senhor, para que essa igreja seja uma igreja que, sabe, que não diferencia de ninguém mais? Sabe qual era a situação que essa igreja tinha? E por causa dessa situação, Deus chamou essa igreja de morna. É que essa igreja, ela queria ser politicamente correta. Palavra da moda hoje. O que é ser politicamente correto, pastor? Essa igreja queria agradar todo mundo, menos a Deus. Essa igreja queria estar bem com todo mundo, mas não se importava com a opinião de Deus. O melhor é agradar as pessoas. Não é assim em muitos lugares? O melhor é eu trazer palavra que vai agradar os irmãos, do que eu trazer a palavra que Deus quer que eu fale. Pois eu quero te falar para os irmãos que eu sou o seu pastor, prazer em te conhecer, mas eu não estou aqui para agradar os seus ouvidos, estou aqui para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. E a palavra de Deus, ela te conforta, a palavra de Deus, ela te consola,
Mas a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela tem o poder para dividir aquilo que é da carne e aquilo que é do Espírito. Se tiver alguma coisa que não está em conformidade com o Senhor, a palavra de Deus tem que entrar na sua vida e separar, filho. É melhor que ela entre e separe, do que eu passe a minha vida inteira vivendo errado, contrário, fora da vontade de Deus. Eu prefiro que ela venha e corte aquilo que não é de Deus, para que fique na minha vida só aquilo que Deus tem para mim, só aquilo que os céus têm para mim, só aquilo que seja de Deus para mim, amém ou não? Por isso tem horas que a palavra de Deus incomoda, sim, ela tem que incomodar, mas não estamos aqui para só falar o que você quer ouvir, estamos aqui para falar aquilo que Deus tem para dizer, mas essa igreja, ela é morna. Essa igreja tinha um problema, olha irmãos, e tem um problema que eu já ouvi demais, e esse problema não pode estar na nossa vida, não pode estar no nosso meio. Já ouvi demais, essa é uma velha frase, que sempre dizem: pastor, toma cuidado, temos que ser equilibrados, não podemos ser tão radicais, temos que ser mais leves, equilibrados. Ele fala: pastor, temos que ir devagar, não dá para se fazer tantos encontros, olha o gasto, estou gastando muito dinheiro com a igreja, porque estamos fazendo coisas demais. Irmão, vou te falar uma coisa, eu acho que nós faz de menos, precisamos fazer um pouco mais ainda. Precisamos acelerar um pouco mais. Eu só quero te falar algo, o Senhor está voltando, e o meu intuito, o seu também, não é ficar aqui, é ir com Ele, mas só vai com Ele aqueles que já desapegaram. Já ouviu aquela propaganda? Desapega, OLX. É palavra de Deus para você. Desapega, filho, desapega dessas coisas naturais, desapega dessa moda do mundo e se apegue com Deus. Gruda em Deus, garra em Deus. Os desapegados vão, mas os que estão enraizados nesse mundo ficam. Quem são os enraizados? São os mornos, os equilibrados. Não, vamos devagar com esse negócio de evangelho, culto todo sábado e todo domingo, não. Você deveria ser o primeiro a se posicionar em qualquer ambiente, em qualquer lugar, e falar: quero te falar uma coisa, todo domingo eu tenho um compromisso com os céus, eu vou estar junto com os meus irmãos, cultuando o nome do Senhor, adorando a Ele. É o que você deveria fazer todo dia, toda semana, e ter mais um compromisso também no sábado, vir para cá celebrar o Senhor junto com os jovens, ouvir a palavra, fazer cursão. Para alguns, não pastor, esse negócio de cursão começa 2 e acaba 6. Meu irmão, que nem ontem, nem deu tempo de eu terminar. Com relação ao Senhor, não tem que ter equilíbrio com relação a Deus. Com relação a Deus, nós temos que entrar de cabeça. Olha, eu quero te falar uma coisa, as pessoas que estão no mundo não podem ganhar de nós, não pode. Vai chegar o São João aí, Moisés, e eles vão fazer 30 dias de São João, e a galera vai entrar de cabeça na perdição do pecado. 30 dias, e aí eles chegam em algum show daquele, rasga a voz, alguns morrem só de ver um cantor da calça apertada. Não. Se tiver que ser intenso, nós vamos ter que ser intenso para Jesus Cristo. Por isso nós vemos para cá para o culto, nós dançamos mesmo, levantamos as cadeiras, jogamos para o alto, nós pulamos, nós gritamos, nós cantamos alto. Sabe por quê? Intenso mesmo tem que ser eu e você, porque nós estamos agora servindo ao Senhor que vive e vive eternamente. Nós que temos que ser intensos. Mas os mornos são os equilibrados. Não, pastor, vamos devagar.
Não precisa. Lembra da história de uma mulher? Ela com o Senhor era equilibrada. Já viu aquelas mulheres, como que eu posso dizer? Finas. E aí ela chegou no pastor, falou: pastor, eu quero ser cheia do Espírito Santo, mas não quero cair no chão. Por favor, não bagunce o penteado. Mas qualquer quer ser cheio do Espírito Santo, não pode nem bagunçar o penteado. O pastor colocou a mão e orou com ela. Mal passou alguns minutos, estava uma mulher caída no chão, com o penteado bagunçado e com a maquiagem borrada. Não dá, irmãos, para ter certo desequilíbrio. Se tiver que borrar a maquiagem, nós vamos borrar a maquiagem. Se tiver que rolar no chão, nós vamos rolar no chão. Mas é o seguinte: o que eu posso fazer para receber do Senhor? Se eu tiver que fazer alguma coisa, nós vamos fazer. Não importa o que tenho que fazer, nós vamos fazer. Porque é melhor fazer e receber do Senhor do que viver uma vida como um crente morno, equilibrado, que quer agradar todo mundo. Tinha um pastor que ele estava com um problema na sua cidade, porque todo mundo rejeitava ele. Ele ia na igreja dos tradicionais, o povo rejeitava ele. Ele ia na igreja dos pentecostais, o povo rejeitava ele. E aí ele ficou na crise e veio perguntar para nós o que estava acontecendo. Mas ele veio perguntar o que estava acontecendo do tipo seguinte: eu tenho tantas qualidades, eu sou tão bom, mas ninguém me aceita. O que está acontecendo? Porque ele achou que era bom. O que ele achou que era bom? Era bom você querer agradar todo mundo. Então, quando ele ia na igreja dos pentecostais, ele queria agradar todo mundo. Quando ele ia na igreja dos tradicionais, ele queria agradar todo mundo. O problema é que é o seguinte: nesse intuito de agradar todo mundo, ele não agradou ninguém e ainda desagradou a Deus. Preste atenção: no intuito de querer ser equilibrado e agradar todo mundo, além de você não conseguir, porque não dá para agradar todo mundo, sempre alguém vai ser desagradado por causa da sua postura, por causa das suas falas, por causa do seu posicionamento. Mas no intuito de agradar todo mundo, ele se esqueceu de agradar o mais importante, que é o Senhor Jesus. Olha para cá, você que é jovem, olha para cá. Você não tem que agradar todo mundo, você tem que agradar somente a um, o Senhor Jesus. Pastor, se eu agradar o Senhor e desagradar lá em casa, bem-vindo ao mundo. Desagrade em casa, mas agrade o Senhor. Pastor, mas se eu agradar todo mundo e perder as amizades, bem-vindo à vida do vencedor. Perde a amizade, mas não perde o Senhor. Amém ou não, filho? Fala para o seu irmão, fala: meu irmão, agrade o Senhor. Agrade o Senhor. Olha, a igreja de Laodiceia era uma igreja simpática. Todo mundo estava, menos o Senhor, que já estava a ponto de vomitar. Ser simpático sempre vai te causar um problema. Qual o problema, pastor? Talvez muita simpatia pode desagradar o Senhor, e Ele pode estar a ponto de te vomitar. Não queira ser simpático com todos, queira agradar somente a um, ao Senhor Jesus. Tem gente que Ele nunca ataca, mas também nunca defende. Outros nunca cheira, mas também não fede. Tem alguns que nem é frio e também não é quente. Frio e quente é só uma questão de temperatura. O frio incomoda e o quente também, mas o morno
agrada a todo mundo. Quem nós seremos? O Senhor está dizendo: seja posicionado. É isso que Deus quer falar para mim e para você. Seja um homem, uma mulher de Deus, posicionado. Se posiciona em Deus. Quero te falar uma coisa, é uma característica de nós como igreja. Nós não somos uma igreja que não tem oposição. Em qualquer coisa nós vamos ter uma oposição. Qualquer coisa, qualquer situação, nós vamos tomar um partido. Sabe por quê? Quem resolveu ficar em cima do muro vai tomar pedrada de todos os lados. Nós não estamos em cima do muro, nós já temos um lado, e o nosso lado é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. Lá no versículo 17, o Senhor fala para essa igreja que ela é rica e abastarda. Olha só: pois dizes, estou rico e abastardo. O Senhor diz que ela é pobre, mas a igreja se acha rica e abastarda. Ela mesma se titula: eu estou rico, estou abastardo, e não preciso de coisa alguma. Mas aí o Senhor diz para ele: você não é rico, você é pobre, você é infeliz, você é miserável, você é pobre e você está nu. Eita, que coisa séria! Uma igreja que se acha rica, mas Deus fala que é pobre. Não é que essa igreja, irmãos, não tinha riquezas materiais, não é que essa igreja não tinha posses, até tinha, mas o Senhor mesmo assim olha para uma igreja que tem muitas riquezas naturais, muitas posses, e fala para ela: você é pobre. Por que é pobre? Porque está fechado para o mover de Deus, porque Deus valoriza algo que ela não valorizava. É terrível encontrar pessoas que se acham ricas, que se acham que tem muitas coisas, mas na verdade são pobres. Está faltando a riqueza, que é a riqueza que tem valor. A riqueza que tem valor para Deus, irmãos, não é a natural. A riqueza que tem valor para Deus não é a cultural. A riqueza que tem valor para Deus é o seu coração apaixonado por Ele. Quanto mais apaixonado por Deus, mais rico você se torna. Quanto mais longe de Deus, menos rico você é. E o Senhor diz: pobre, segue nu. Acha que tem, mas não tem nada. Pensam que tem alguma coisa, mas na verdade está necessitando de tudo. Uma irmã certa vez disse: pastor, eu queria tanto casar com aquele jovenzinho, porque ele é tão bom, faz tudo correto, tem uma vida correta, tem muitas posses, é bonito, educado, sensível, inteligente. Isso tudo, vem para os cultos, pastor, que bênção. Só falta para ele converter. Aí o pastor olhou para ela e falou: sério, minha irmã? Então está faltando tudo. Ele não tem nada. Por quê, filho? Sem Jesus não tem nada. Sem Cristo não há nada. Tem muita gente que Jesus vai voltar e ele vai continuar adorando ao Senhor como se nada tivesse acontecido. Em muitos ambientes de igreja, Jesus vem e eles continuam levantando as mãos, cantando louvores como se nada tivesse acontecido. Sabe por quê? Já tem muito tempo que são mornos, que estão longe do Senhor. Já tem muito tempo que deixaram de se importar com aquilo que Deus importa. Por que Deus está falando para essa igreja, que é uma igreja cega, pobre, que não tem posses? Porque Deus valoriza algo que ela não valoriza. Deus se importa com algo que ela não se importa. O importante, filho, é ter no nosso coração o mesmo valor que tem no coração de Deus. O importante é valorizar a mesma coisa que Deus valoriza. Olha, quero te falar algo sério também. Quero te falar algo sério, porque o que eu vou te falar aqui
não pode acontecer no nosso meio. Porque em muitos lugares, ou talvez até mesmo para essa igreja, ela possuía muita erudição, muita teologia, porém não havia nenhuma revelação. Talvez essa igreja aqui tinha muita música, e música até boa, boas bandas, bons ministros, mas estava faltando para ela a verdadeira adoração. Talvez para essa igreja aqui tinha muito barulho, muito púlpito rachando, muita gente gritando. Olha para cá. Mas estava faltando a presença e a unção de Deus. Talvez para essa igreja tinha trabalho, trabalhavam a rodo, fazia muitas ações sociais, mas faltava para ela o fruto espiritual. Talvez essas igrejas, e muitos, possuem muito patrimônio, muitas riquezas, mas não possuem a riqueza celestial. O importante, meu irmão, é aquilo que nós temos em Deus. O importante não é cantar uma música, o importante é adorar a Deus. Quando eu falo para os irmãos aqui no louvor, hoje nós cantamos muitas músicas, amém ou não? Quando eu falo para os irmãos aqui no louvor, vamos cantar, mas é porque eu quero ensinar você que não pode ser só uma canção. Eu quero ensinar você que você precisa fazer dessa canção uma adoração. Quando eu falo para os irmãos, levanta a sua mão, fecha os seus olhos, é porque eu quero ensinar você a tocar nos céus e a ser tocado por Ele. Porque o importante não é frequentar o culto, o importante é receber a presença de Deus. É tudo que essa igreja faltava para ela. Frequentava o culto, mas não saía cheio da presença. Participava do culto, cantava a música, mas não saía cheia não chegava ao nível da adoração profunda. Alguém pode perguntar, pastor, como que eu posso adorar? Irmãos, você pode adorar até sem banda, sem instrumento, só com a sua voz. Como que eu adoro só com a voz, pastor? Aplicando o coração. Vou te ensinar. Aí onde você está, fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Aplica o coração em Deus agora. Nós não vamos cantar, nós vamos adorar. Vamos lá, junto comigo. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Amém. Agora nós vamos adorar. Você vai cantar com todo o seu coração. Esquece de quem está ao seu lado. Na hora que você fechar o seu olho e começar a cantar, solta a voz. Canta para Deus. Começa a visualizar o trono de Deus. Você de frente para Ele, cantando para Ele. Isso vai ser adoração. Vamos fazer o teste? Se você fizer com toda a sua vontade, com toda a sua força, você vai começar a perceber algo diferente dentro de você. Isso é adoração. Vamos lá? Feche seus olhos. Vamos juntos. Santo, Santo, Senhor é santo, Deus, e Ele é digno de louvor. Tu és santo, agora santo, com todo o seu coração, Senhor Deus, digno de louvor. Amém.
Quando você faz com todo o seu coração, muda. Isso é adoração. Quando eu trago os irmãos aqui e falo, irmãos, canta, porque eu preciso te ensinar, não cantar só uma música. Eu preciso ensinar você a adorar a Deus. É a adoração que vai mudar as coisas dentro de você. Amém ou não, meu irmão? Adoração. Já estou encerrando. Mas obrigado, meu irmão. Obrigado. Nós vamos ter a ceia, mas segura só mais 5 minutos, 10 minutos no máximo. Eu encerro. Mas segura um pouco. Mas o Senhor diz que esse povo, além de ser um povo pobre, o Senhor fala que eles também são o quê? Cegos. Eles não tinham conhecimento verdadeiro espiritual, não tinham revelação de Deus. Olha, irmãos, ter revelação, presta atenção, olha para cá. Ter revelação significa ver Deus. Muita gente pensa que ter revelação é ver algo novo, não é. Ter revelação é ver como Deus vê. Ter revelação é ver as coisas na ótica de Deus. Ter revelação é ver a mesma coisa que Deus está vendo. Isso é ter revelação. Todos nós, homens, mulheres, adultos, crianças, jovens, temos que ter revelação. Conhecimento só da Bíblia não muda a sua vida, não muda a sua história, não muda a sua família. Só saber o que está escrito não vai alterar as coisas dentro de você. Para alterar as coisas dentro de você, tem que ter revelação. Tem que ver a coisa na ótica de Deus. Tem que ver como Deus vê. Amém? Sem revelação não há mudança. Qual o problema da igreja de Laodiceia, da igreja e de muitas igrejas, de muitas pessoas? É que eles sabem das coisas, mas não conseguem ter revelação. Eles sabem que Jesus existe, mas não têm a revelação que é Cristo. Sabem que Jesus morreu, mas não têm a revelação que Ele ressuscitou, está diante de Deus Pai, e agora nós estamos nele, e tudo que pertence a Ele, pertence a nós também. Ter conhecimento não vai mudar nada. O que você precisa ter é revelação. Fala comigo, o que eu preciso ter é revelação. Fala, você precisa ter é revelação. O que é ter revelação, pastor? É ter um coração incendiado por Deus, é ter um coração cheio da luz de Deus. Isso é ter revelação. Aquele que consegue enxergar o Senhor, aquele que consegue perceber o Senhor, esse também vai subir com Ele, vai estar com Ele. Por que, pastor? Porque tem revelação, tem luz, tem um coração incendiado, tem um coração que é apaixonado, está livre da cegueira. Essa igreja é uma igreja cega, porque via, sabia, mas não tinha revelação, não conseguia ver o que Deus estava vendo. Longe de mim, longe de você isso. Eu quero ser um pastor que consegue enxergar o que Deus enxerga. Quero ser um marido que consegue ver como Deus está vendo. Eu quero ser um pai que tem a mesma percepção que Deus tem. Eu quero ser um homem de Deus que consegue ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo para ver e entender as coisas espirituais como Deus também entende. Amém ou não, meu irmão? Tem que ser a sua vontade também. Isso é revelação. Mas essa igreja também estava nu. O Senhor fala no versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, e vestiduras brancas para vestires, porque você está nu. A vestidura branca aqui fala de uma vestidura para as núpcias, para o casamento. Muita gente, quando lê esse texto, pensa que o Senhor está falando para o ímpio, porque está sem vestes. Pois na Bíblia, aqui, eu vou ser bem rápido, porque eu já falei sobre isso. Na Bíblia existe vestiduras, duas vestiduras. Existem as vestiduras de salvação e existem as vestiduras para o casamento. As vestiduras para a salvação, essa igreja já tinha, porque é igreja. Não tem como ser igreja se não foi salvo.
Então a vestidura da salvação já tinha. A vestidura que estava faltando era a vestidura para o casamento. Ninguém vai para o casamento com a roupa de praia, com a saída de banho, com a bermuda e a camiseta de casa. Está entendendo? Para você ir para o casamento, você tem que vestir uma roupa de casamento. Irmãs. Perguntar para os irmãos que os homens às vezes é desleixado. Mas irmãs. E o homem casado não tem jeito. A esposa põe você no trilho. Que ela não vai deixar você ir para o casamento junto com ela de calça jeans e camisetinha básica. Tenho certeza que ela não vai deixar. Porque casamento é uma ocasião especial. Tem que ter uma roupa própria, especial. Amém? E essa igreja ia se casar com o Senhor, ia se encontrar com o noivo. Precisava das roupas, das vestes nupciais, mas não tinha. Veste da salvação, outra coisa que não era veste da salvação, porque a veste da salvação ninguém compra, você ganha de graça. Mas as vestes nupciais tem que comprar, tem preço, tem um preço a ser pago. Se você quer vestes nupciais, prepare-se, vai ter que pagar o preço. Essa é a verdade, filho. Alguém pode falar, pastor, mas nós não somos uma igreja da graça. E quem diz que eu não estou te contando a graça? É graça poder reinar com o Senhor. É graça poder participar da festa. Assim como é graça receber a salvação. O Senhor te deu a salvação e o Senhor vai te permitir participar da festa. Mas você precisa comprar a roupa. Está entendendo? Tem que comprar, tem um preço, tem que pagar. Olha o versículo, olha Apocalipse, versículo 19, Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Está escrito o quê? Vamos ler bem forte, 1, 2, 3 e... Pois, Apocalipse 19, 8. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo... dos santos. Então, filho, tem um preço para vestir o linho finíssimo. Qual é o preço, pastor? Atos de justiça dos santos. Uma vez que você é um filho de Deus, você tem que manifestar Cristo na sua vida. Todo dia que você manifesta Cristo na sua vida, é os atos de justiça, é o linho finíssimo. Você está tecendo uma roupa, você está comprando a roupa para participar da festa do Senhor. Amém? Então tem que manifestar Cristo. E o Senhor manda a igreja comprar algumas coisas. Primeira coisa que Deus manda essa igreja comprar, o Senhor manda ela comprar ouro. Coloca lá no versículo, capítulo 3, versículo 18, Anderson. O Senhor manda essa igreja comprar ouro. Aconselho-te que de mim compres o que, irmãos? Ouro refinado. Na Bíblia, ouro refinado simboliza glória, presença de Deus, natureza de Deus. Natureza de Deus, sempre na palavra de Deus o ouro vai falar do Senhor, da sua natureza, do seu poder, do fluir do seu espírito, da sua unção. Eu quero te falar algo, filho. Ambiente onde tem unção, só tem unção porque alguém comprou, não foi de graça. Mas tem muita gente que quer se mover em Deus, mas não dá para se mover em Deus sem ter unção, presença de Deus, poder de Deus. Para se mover em Deus tem um preço a ser pago. Para ter unção, presença de Deus, tem um preço a ser pago. Tem gente que quer ter igreja cheia, célula cheia. É ou não é? Tem gente que quer ter na casa dele aquele ambiente gostoso, sim ou não? Vou te falar uma coisa, para ter célula cheia, não basta, alguém me falou, não sei quem, mas alguém me falou, pastor, lá na sua igreja tem a festa, tem um dia do culto de festa, porque é o dia que nós podemos convidar um monte de gente e levar tudo, só que nós vamos falar que vamos levar para a festa, aí quando chegar lá, nós levamos para a igreja, aí eles falam, igreja, mas é a festa, então, por quê? Pensam que fazer um culto onde a gente só apaga as luzes e põe o tuts, 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 ou forrozinho, fom, 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 vai fazer atrair as pessoas e ganhar os jovens.
Nós vamos ganhar os jovens com tuts-tuts, pisca-pisca, fumacinha e sanfoninha. Você sabe o que ganha as pessoas? É a presença de Deus. Se não tiver unção, nada, ninguém cresce. Para ter crescimento na sua célula tem que ter unção. A unção vai atrair as pessoas. Para ter o crescimento da igreja tem que ter unção. A unção vai atrair as pessoas. Agora, ficar aqui fazendo festa só para convidar a gente, para tentar atrair gente, não vai resolver nada. Vai passar ano e vai passar ano e vai passar ano, e mover nenhum do céu vai ter. Mas no dia que nós parar com isso e falar, vamos comprar ouro, vamos atrás da presença de Deus, vamos buscar o Senhor como nunca antes, vamos fazer vigílias, vamos tirar um domingo inteiro para orar, buscar o Senhor, invocar o nome dEle, vamos parar essa reunião aqui, vamos pôr todo mundo para levantar as mãos e clamar por Jesus, até que a glória dEle seja derramada e desça entre nós. Se não tiver isso, filho, desiste de ter alguma coisa com Deus, porque unção não é fabricada, unção é comprada. Você não fabrica, você tem que comprar. Tem que comprar, tem preço, tem disposição para pagar. A palavra de Deus, Paulo lá em 1 Coríntios, não vai dar tempo da gente ler, mas Paulo lá em 1 Coríntios fala que você vai edificar com ouro, prata ou pedras preciosas, ou você vai edificar com madeira, palha e feno. Madeira, palha e feno é algo que não tem valor. Porque tem gente edificando as coisas para Deus que é madeira, palha e feno? Porque não tem a disposição de pagar o preço do ouro. Madeira tem um valor, e a madeira está cara, tá ou não tá, gente? Tá. Mas o ouro tem outro valor. E o ouro não está caro, o ouro está absurdo de caro. Sabe por quê? Uma graminha de ouro vai valer muito mais do que 1 metro de madeira. Por que vai valer mais, pastor? Porque ouro é caro. Para comprar ouro, você vai ter que ter disposição. Para comprar madeira, qualquer valor serve. Mas para comprar ouro não, filho. Ou você tem disposição de pagar, ou você não leva. Quero saber, quem aqui tem disposição de pagar ouro para a gente conquistar essa cidade? Tu vai ter que ter disposição. Cutuca seu irmão, fala, meu irmão, o melhor é ter. Pergunta aí, tem uma mulher do seu lado, pergunta para ela aí, você quer casado, pergunta para sua esposa aí, você quer o que? Madeira ou ouro, meu amor? Pergunta para sua esposa, ela vai te responder o que ela quer. É ouro. O Senhor fala para essa igreja, compra também colírio. Você precisa enxergar. Olha, por que precisa enxergar? Essa igreja era arrogante. Tem uma coisa que é terrível. Você já assistiu aquele programa de televisão Ídolos? O programa Ídolos tinha uma fase que deixava todo mundo participar, aquela fase das audições. Aí ia muita gente lá que não sabia cantar. E era até assim vergonhoso ver alguns. Eu lembro de um cara que foi lá cantar um sertanejo. Vou cantar a música que ele cantou aqui não. Mas aí ele pôs a mão assim, ó. Meu, e cantava desafinado. Teve um dos jurados que tampou o ouvido. Aí quando terminou, foi interrompido. Um dos jurados falou para ele: filho, não, você não sabe cantar. Eu vou te falar mais, nem adianta fazer aula, não vai dar certo para você. E ele saiu de lá bravo. Aí quando ele saiu, teve um repórter que ficava entrevistando, falou: e aí, como foi? Ele falou: eles não sabem o que é músico. Eu fiquei vendo aquilo e falei:
O pior cego é aquele que não vê. Para esse aí, eu acho que nem um colírio ia servir. Precisava mesmo é trocar o olho. Eu lembro de um rapaz que falou: pastor, eu vou levar meu filho aí, ele joga bola, ele é bom. E todo mundo ficou doido para ver o menino. Era bom, jogava muita bola. Quando o menino chegou, irmãos, eu já fiz audição de música para o louvor. Teve um irmão que um dia ficou bravo comigo. E a mãe também. Porque ela foi levar um menino à audição. E eu pus ele para tocar. Mas ele não sabia tocar ainda. Aí quando terminou, eu falei para ele: filho, você não sabe tocar. Primeiro você tem que aprender. Depois você tem que vir para fazer a audição. Ele e a mãe ficou bravo comigo. Porque a mãe falou: como que o pastor não passa o meu filho? Além do filho precisar de colírio, a mãe também. Porque está cega, não está vendo que o menino não toca, tem que aprender, gente. Olha, eu sei que mãe é muito protetora, ama demais o menino, eu sei, e o menino é o melhor do mundo, também, os meus também. Mas tem coisa que a gente tem que entender, não está na hora ainda, não está pronto, precisa aprender. Estou dando exemplo, porque às vezes nós somos assim com Deus. Nós estamos andando uma linha que não é a linha que Deus tem para nós. Mas a gente fica achando que sabe demais. A gente às vezes fica achando que sabe de tudo. E não temos o coração ensinável para aprender com outros que vieram antes de nós. Aí quando algum irmão fala para nós: olha, esse caminho está errado, não pode não. Aí os arrogantes fazem, sabe o quê? Você não sabe de nada. Como que esse irmão vem falar essas coisas para mim? Quero te falar uma coisa, filho. O soberbo, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos livre da arrogância. O soberbo, Deus resiste, Deus barra, Deus deixa de lado. Eu não quero ser um pastor arrogante, eu não quero ter uma igreja arrogante. Nós não podemos ser irmãos arrogantes. Nós temos que ser sensíveis ao mover de Deus e entender que se Deus às vezes se move em algum lugar, precisamos parar para ir lá aprender. Entender que se Deus se move na vida de alguém, precisamos parar para ouvir essa pessoa, porque nós não sabemos de tudo. E se nós não temos um coração para aprender com aqueles a qual Deus tem liberado uma unção, desiste de querer aprender alguma coisa do Senhor. Porque tem muitos que falam: se Deus ensinou para ele, vai ter que ensinar para mim também. Pois eu vou te falar, Deus ensinou para ele te ensinar. E se você tiver um coração sensível para aprender, sabe o que vai acontecer? A luz de Deus vai vir sobre a sua vida, e a transformação de Deus também, amém ou não? Fique em pé no seu lugar. Por último, fique em pé, mas olhe para mim aqui. Vou encerrar agora.